Amém. Irmãos, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias aí no livro de 2 Pedro. Segunda Epístola Universal de Pedro. Amém. Eu hoje vou fazer vamos dizer assim, uma recapitulação de alguns temas que são temas centrais na nossa vida espiritual aqui na igreja e que eu percebi que já faz muito tempo que eu não os abordo. Então vou trazer aqui algumas coisas interessantes aqui. Então, segunda Epístola Universal de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, dizem assim, vou ler o 6. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Amém? É só esse trechinho aqui. A palavra de Deus aqui, ela está falando sobre Ló. Ló estava habitando em Sodoma e Gomorra, que era, como está dito aqui de forma bem clara, uma região onde os homens eram abomináveis, né, devido à homossexualidade deles. Eles eram sodomitas, homens que se envolviam, né, casavam-se com outros homens. Isso os transformou em homens abomináveis, sem misericórdia, né, conforme a gente já sabe, sem perdão, e por isso eles foram destruídos. Deus os destruiu por completo, reduziu-os a cinza, para que através dessa destruição eles servissem como exemplo aos que vivem esta vida. Hoje nós vemos muitos jovens, adolescentes, até crianças que tratam disso, né, de homens se casando, se envolvendo com outros homens, mulheres com outras mulheres, e isso é abominável, e Deus destruiu Sodoma e Gomorra, os incinerou, vamos dizer assim, os transformou em cinzas, queimou-os para que servisse como exemplo. Homens que se casam com outros homens, segundo a palavra de Deus, merecem esse destino, e não só merecem, como receberão, porque se tornaram abomináveis. Mesmo assim, a Bíblia destaca que Ló era justo nesse contexto. Ele era um homem justo. É curioso que essa carta, declarando Ló como sendo um homem justo, aconteça no final da Bíblia. Porque nós sabemos que a consequência, ou melhor, o prosseguimento da história de Ló foi uma história também muito ruim, né? Ele terminou ali sua vida com pecados gravíssimos, não assim, muito em função de suas filhas, né? Mas em desobediência da palavra de Deus, não acreditou na mensagem que Deus tinha dado para ele, não quis ir para o local onde foi autorizado e, como consequência dessa desobediência, ele termina a sua vida em pecado, vamos dizer assim. E aí eu pergunto, como pode alguém que termina a sua vida, pelo menos no meio tempo, eu estou errado, Zé? Ló terminou sua vida em pecado, né? Morreu em pecado ali. Como pode alguém que terminou a sua vida e morreu em pecado ser chamado de justo? Como pode alguém que terminou a sua vida de forma explícita na Bíblia em pecado, no final a Bíblia, a palavra de Deus, declara-o como justo? E é esse o tema que eu vou trazer hoje aqui. Eu fiz uma comparação de quatro principais formas de cristianismo que se vê hoje aí. 5, na verdade. Aquilo que se é pregado, e eu vou revisá-los de forma rapidamente para a gente se fortalecer. Eu tenho falado, né, Sara e Lorenzo, nós vamos no final do ano fazer o batismo de vocês, e eu vou demonstrar um pouco de algumas coisas hoje. Tudo hoje em dia vira cristão, né? As pessoas falam, católico é cristão, não sei quem é cristão, tudo é cristianismo, tudo é cristianismo. E aí,
nós vamos comparar um pouco das doutrinas básicas sobre elementos básicos para a gente ver se é a mesma coisa. Começando pelo catolicismo romano. Como que o católico... Tudo que eu vou falar aqui eu peguei de fontes oficiais das próprias denominações, tá? Então, por exemplo, no caso do catolicismo, o catecismo. Como que o católico precisa... O que o católico precisa para ser salvo? Apesar do catecismo dizer que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, também é pelo batismo, também é pela vida em caridade, também é pelos sacramentos e também é pela igreja, por estar na igreja. Então, o catolicismo, a salvação católica envolve você crer em Jesus Cristo, mas também envolve em fazer uma série de coisas, como sacramentos. O que seriam sacramentos? Participar da primeira comunhão, participar de casamento, dos sacramentos que eles têm lá. Nem sei quais são 7 sacramentos, nem sei quais são. Enfim, e você participando daquilo ali, sendo uma pessoa caridosa, de acordo com a doutrina católica, você é salvo. Então fé em Jesus Cristo, mais caridade, mais permanecer da igreja, mais caridade, mais sacramentos. Então esse é um modelo que se diz cristianismo hoje em dia. Existe um outro modelo, também muito famoso, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é muito famoso nos nossos meios, das pessoas que nós convivemos, porque tem um pastor muito influente, que é o pastor Rodrigo Silva, que acaba que está no meio das pessoas aí, né? E a salvação, de acordo com a Igreja Adventista, é crer em Cristo, mas também é obedecer aos mandamentos. E dentre a obediência dos mandamentos, guardar o sábado é o sinal de lealdade, tá? Então todo sábado tem que guardar, ninguém pode comer, ninguém pode fazer nada, tem que seguir. Eles não comem camarão, por exemplo, são as ordenanças que tem, ou não deveriam comer, as ordenanças que tem na Bíblia, e eles tentam seguir isso de acordo com o antigo mandamento. Então a salvação da Igreja Adventista, que também é chamada de cristã, envolve crer e seguir os mandamentos. Naquilo que nós conhecemos hoje como igrejas presbiterianas, nós vou englobar tudo que é calvinismo, é um modelo de igreja, né? O que eles acreditam? Que, vamos dizer assim, é o protestantismo reformado. O que eles acreditam? Que a salvação é pela graça. Pela graça. Como que é a salvação? Mediante a escolha de Deus, né? A predestinação. Deus escolheu uns para ser salvo, Deus escolheu outro para não ser salvo. Ou seja, você não tem papel nisso. O papel é todo de Deus. O que você faz, deixa de fazer para te salvar é indiferente. Então nós temos um que é crer e permanecer na igreja e seguir os sacramentos. O outro é crer e seguir os mandamentos bíblicos. Esse aqui, o ato de crer é uma consequência de quem já é salvo. Deus escolhe quem é salvo e aí esse cara vai crer. Pronto. E temos também as igrejas pentecostais, vou dizer assim, clássicas, tá? Porque aí é muita coisa, não dá para saber tudo que se defende. Tem igrejas judaizantes, tem um monte de coisa. Estou considerando aqui apenas as principais Assembleias de Deus, que é crer em Cristo, mas está num processo constante de arrependimento. Sempre se arrependendo e não pode se afastar da sua igreja. Então, sempre se arrependendo, sempre se arrependendo, sempre se arrependendo. Pergunto aos irmãos, cada uma desses modelos de salvação é a mesma coisa? Não. Não é, né? Não. São coisas bem diferentes. Vamos considerar aqui a igreja presbiteriana e a igreja católica. Na igreja católica, o cara tem que estar dentro da igreja católica, seguindo os sacramentos e sendo caridoso. Já na igreja presbiteriana, Deus elege e aí o cara vai crer. E aí vai ter uma vida de santidade. Mas aí ele vai ter essa vida fora da igreja católica porque ele está na igreja presbiteriana. O adventismo do sétimo dia tem que cumprir o mandamento, guardar o sábado. E eles ali não guardam, né? Nem a igreja católica, nem o outro. E na igreja pentecostal você tem que ficar sempre se arrependendo. Ou seja, são modelos, cada um tem um modelo de salvação que é diferente um do outro.
E o que é importante? Que Ló, mesmo morrendo em pecado, foi chamado de justo. E aí vem no outro quadrinho que eu vou fazer de comparação para a gente fazer essa percepção. Como que alguém permanece salvo de acordo com essas doutrinas ditas cristãs? Hoje vai ser bem rapidinho, é só um resumo do que se acredita e depois a gente vai ver o que a Bíblia diz, né? De forma também rapidinha. De acordo com a Igreja Católica, permanecer salvo envolve confessar os pecados, ir lá, né, se confessar, e perseverar, né? Perseverar na caridade, perseverar na esperança, na fé, mas tem uma relação muito forte com o ato de se confessar, para você permanecer salvo. E é claro, não ser excomungado, porque a Igreja Católica expulsa a pessoa e aí está excomungado, vai para o inferno. Mas mesmo na Igreja Católica, os que não são salvos, eles podem contar com a benevolência dos vivos, que ficam lá intercedendo pelos mortos, né? Oferecendo lá dinheiro e coisa ali, diversa qualquer, né? Reza e tal, para amenizar um pouco a situação dos que morreram. Perfeito. Já os adventistas do sétimo dia, para permanecer salvo, tem que guardar o sábado. Tem que guardar o sábado e aí manter a comunhão, né, através da guarda do sábado. Já nas igrejas presbiterianas e reformadas, vamos dizer assim, né, você não precisa fazer nada para permanecer salvo, mas você demonstra que é salvo através de uma vida de santidade. Então você tem uma vida de santidade, por isso você demonstra que é salvo. Ah, mas aí ele pecou, ele se desviou, é porque ele nunca foi salvo. Tá? E nas igrejas pentecostais, você vai permanecer salvo através de leitura, oração, evitar apostasia. É o que tem mais regras, né? Você tem que estar sempre lendo, sempre não sei o que, sempre é mais controlado, vamos dizer assim, né? Muito bem. Então, cada um desses modelos, de acordo com esses modelos aqui, Ló estaria salvo em qual deles? Nenhum. Né? O máximo é esse, né? Mas nenhum, né? Morreu em pecado? Morreu em pecado, como é que vai ser? Não tinha padre para se confessar? Também não ofereceu sacrifício, não foi lá falar com Abraão. Pelo menos não está descrito na Bíblia. Enfim. E também, por último, o último quadrinho que eu vou fazer de comparativo é sobre o entendimento da perda da salvação. Então eu falei sobre como eles acreditam que você permanece e agora como que você não permanece, você perde, né? De acordo com a Igreja Católica, você perde cometendo pecados mortais não arrependidos, ou seja, não confessados, cometeu pecados mortais não confessados, ou atacando a igreja de alguma forma e ser excomungado. Basicamente é isso. Já na igreja adventista, muito simples, né? Não guardando o sábado, você perde a salvação. Mas também tem a questão de desobediência persistente. Você ficar repetindo a sua desobediência também tira a sua salvação. Nas igrejas calvinistas, né, presbiterianas, não tem como perder a salvação, porque Deus escolheu. O cara que foi escolhido vai ser sempre uma vida de santidade, sempre seguindo tudo direitinho. E nas igrejas pentecostais clássicas, é o pecado consciente. Você conscientemente decide pecar e fica vivendo nisso aí. Aí chama de apostasia consciente, ou abandono voluntário da fé. Perfeito. Então são essas formas de perder a salvação em cada uma dessas denominações. Pergunta aos irmãos: são tudo a mesma coisa? Não. São diferentes entre si. E é curioso que o papel de Cristo em cada um desses modelos, ele é um papel secundário. Faz parte, fala de Jesus Cristo, mas é um papel secundário.
Talvez não das igrejas calvinistas, né? Porque ele é um papel absoluto, né? Ele salva, ele mantém o cara salvo e ele que faz o cara não pecar. Você é um mero invólucro, vamos dizer assim, que habita aqui na terra. É isso que a Bíblia ensina? Eu já dei um exemplo aqui, né? De Ló. Ló morreu pecando. E a Bíblia declara que ele foi justo. Sabe por que eu separei Ló? Porque o mais óbvio seria Salomão, né? O mais óbvio dos homens que morreram em pecado seria Salomão. Salomão, ele não só morreu em pecado, ele morreu como um verdadeiro tirano aterrorizando o povo de Deus. E elevou altares e estátuas, enfim, a outros deuses. Então ele morreu totalmente afastado daquilo que seria a vontade de Deus. E mesmo assim, eu acredito que ele seja salvo. Mas assim, a pessoa questiona, tem gente que diz, não, mas não está escrito especificamente tal, que ele foi salvo. Tem gente que acha que Salomão está no inferno, pessoa que não consegue se enxergar, né, a realidade de si mesmo. Mas enfim, aí Salomão está no inferno. Eu vou estar no céu, mas Salomão está no inferno. Então eu peguei Ló, porque Ló de fato ele termina a sua vida de forma bem evidentemente, né, em pecado. Agora tem outros personagens, né? Tem 2 Samuel. Nós vemos a história de Saul, né? Eu marquei errado, né? Mas enfim, a história do rei Saul. O rei Saul ele se matou, não é isso? E aí, tá salvo ou não tá salvo? O que você acha? Tá salvo. O rei Saul foi ungido do Senhor. Ele foi escolhido. Ele não era para ter sido escolhido, ele foi a escolha do povo, tá? Mas mesmo assim ele foi ungido pelo Senhor. E pecou. O rei Davi, ele diz que não se atreveu em atacar o rei Saul, mesmo ele tendo sido ungido, por ele ser ungido do Senhor. Enfim. E o rei Saul, dentre todas as coisas, chegou a consultar espíritos, né? E aí a Bíblia diz que por causa disso, ele morreu da forma como ele morreu. Por ter consultado espíritos, ele morreu da forma terrível que morreu. Ou seja, ele foi punido por Deus em vida por ter feito um pecado. A Bíblia diz que Deus pune aqueles a quem ele ama. Então, de fato, eu posso assegurar que o rei Saul foi salvo em pecado. Agora, tem alguns outros. Está procurando alguma coisa aí? Não? Quer falar alguma coisa? Não? Ah, pode falar. Eu estava procurando um texto especificamente, mas existem vários em Provérbios, em Cantares e Eclesiastes, que com certeza nesses 3 livros falam de Jesus Cristo da salvação pela graça por meio da fé. E eles foram escritos e entende-se por Salomão. Uhum. Ele, em qualquer um desses livros, escreve e é usado por Espírito Santo para escrever a salvação pela graça por meio da fé, porque em algum momento ele acreditou na salvação pela graça por meio da fé. Sim. Então ele é salvo, acabou. É lógico, não, Salomão? É lógico que é salvo. O cara escreveu Salmos, escreveu os principais livros de sabedoria e de ensino foram escritos por ele. E eu não sei se você sabe, Zé. Aliás, eu sei que você sabe, mas eu não sei se todo mundo que está ouvindo sabe. Mas a sabedoria, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. E se veio do Senhor é porque ele estava com o Senhor. Mas tem alguns outros, 2 exemplos aqui, que um deles é o ladrão na cruz, né? O ladrão na cruz, ele não demonstra nenhum arrependimento dos seus pecados, demonstra. Ele só se reconhece como pecador e reconhece o Senhor Jesus como rei. Ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, na hora, falou, hoje mesmo estarás comigo. Ele não falou, Senhor, eu roubei, matei, eu fiz isso e aquilo e tal, eu me arrependi. Não, ele falou, lembra-te de mim. Ele discute com o outro, né? Ele falou, você não sabe que ele não é como nós e tal, eu e você, nós merecemos estar aqui. Ou seja, reconheceu sua condição de pecador e pediu a Jesus para que Jesus o salvasse. Salvo, acabou. Ele escreveu muito inteiro falando como ele era fraco pecador. Exatamente, né?
Não, Salomão é brincadeira, né? A gente usa o livro de Provérbios para falar, ensinar sobre a sabedoria, ensinar sobre as coisas. Não, quem escreveu não está salvo, não. Mas enfim. Agora, acho que talvez o principal exemplo, dentre todos os exemplos que tem na Bíblia, que aí torna a coisa, porque todos esses aqui alguém pode querer discutir apenas pelo prazer de discutir. Para mim são indiscutíveis. Mas o principal seja esse aqui, de fato, de 1 Coríntios capítulo 5, que vai falar: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, que é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não tem como questionar isso aqui. Nós estamos falando de um homem que cometeu um pecado esdrúxulo, que só não é tão grave quanto o pecado de Sodoma e Gomorra. Para baixo disso, talvez esse seja o mais grave da Bíblia. E mesmo assim, sua alma, o espírito, será salvo. Porque ele era salvo. E cometia um pecado absurdo, sendo ele salvo. E não só isso, como o apóstolo Paulo está determinando que a carne dele seja entregue a Satanás. Entrega esse para que Satanás faça o que quiser com ele. Meio que a história de Jó, Satanás pedindo a Deus a carne dele. Entrega que ele morra, que aconteça o que tiver que acontecer, mas o seu espírito será salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nenhum dos modelos anteriores se enquadra, os modelos de cristianismo anteriores se enquadram nesse versículo aqui. Esse homem cometeu um pecado mortal e não se confessou com ninguém. E não só cometeu um pecado mortal, como ele cometeu conscientemente, deliberadamente. Ele quis cometer e cometeu de sua própria vontade. Ou seja, a apostasia consciente da Assembleia de Deus. Ele quis cometer e cometeu. Apostasia consciente da 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20. Lê? Pode ler, cara. Lê aí. Essa é apostasia consciente. Mas está escrito apostasia consciente? Não. Você me quebra, né, Zé? 1 Timóteo? Capítulo 1, versículo 16. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ih, rapaz, é verdade, hein? Então temos dois aqui entregues a Satanás, por quê? Blasfêmia. Blasfêmia. Exatamente, vai ser aprendendo, não é para o inferno, não. Não que é o mesmo caso de 1 Coríntios aqui, São entregues a Satanás, pessoas com pecados gravíssimos. Apostasia consciente. E aí, com certeza, esse sujeito que cometeu esses pecados aqui, esses dois, também não deram frutos como sinal da sua conversão, Não deram frutos. E, no entanto, está aqui, da Bíblia, dizendo que eles vão ser salvos no final. Vão estar conosco. Vão estar conosco. Que vai ter muita gente que se acha santificado e tudo mais, que vai ver esse cara lá no céu, e ele não. Como posso? Eu, que é o que a gente fala, você acha que vai para o céu? Claro, eu nunca matei, nunca roubei ninguém. Meu vizinho, você tem que ver o que meu vizinho fez. Se compara com outro, aí de repente o vizinho que fez aquela coisa horrível vai estar salvo e ele não. Posto isso, é muito provável que
vocês, né? Nós já somos, né? Mas as crianças sejam confrontadas com diversos tipos de doutrinas nesse sentido. Você precisa demonstrar que está salvo através de suas boas obras. Não. Mesmo quando a pessoa confessa conscientemente, eu não tenho como confirmar ou negar, tá? Agora, se a pessoa confessou, eu batizo a pessoa. Se ela disse que creu, está batizado. Agora, a salvação dela é de fato individual. Se eu fosse o apóstolo Paulo, talvez eu dissesse, não, ele está salvo, isso não está salvo. Mas eu não sou. Então, a gente confia no que a pessoa fala. E como que nós conhecemos então? Então, vou abordar esses 3 temas de forma bem rápida, com versículos bem rapidinho. Vou resumir em 2, né? Que é como que a pessoa é salva e perder ou não a salvação, com alguns versículos muito conhecidos nossos. Tá? Já vou falar direto aqui, irmãos Renato já sabe tudo de cabeça. Que é, por exemplo, João 3,16, né? Todo mundo sabe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele a vida eterna. Então Jesus Cristo deu o seu Filho, entregou o seu Filho. Nós lemos, e detalhe, só para deixar claro aqui registrado, nós lemos hoje lá em Levíticos capítulo 3, que o pecado feito sem conhecimento, feito com ignorância, é punido de morte também. Não precisa ter apostasia consciente, não. Você pode estar fazendo apostasia inconsciente e você estaria condenado à morte pela lei. Mas Jesus Cristo morreu, está aqui. Deus o entregou o seu Filho unigênito para que quem crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5,24 diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então ele passou no tempo passado. Já ouviu a palavra e creu, então você já passou, você estava condenado, estava morto, já não está mais. Passou da morte para a vida, não tem como discutir isso. Se você passou da morte para a vida, tem como você perder a salvação depois? Lógico que não. E como que você passou da morte para a vida aqui? Ouvindo a minha palavra e crendo na palavra do Senhor, naquele que ele enviou, né? Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é pela graça, por meio da fé. É pela graça, por meio da fé. A graça de Deus, ela nos alcança mediante a fé. E a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus e, portanto, tem o poder de manifestar a fé. Por isso que a Bíblia lá em Efésios 1 vai dizer que, tendo ouvido e recebido, foste selado. Você ouviu e recebeu, foi selado. É a mesma coisa que João 5. Quem ouve e crê, tem a vida eterna. Tendo ouvido e recebido, foste selado. É a mesma coisa. Romanos 10, né? Vai dizer: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para ser salvo, são, sem brincadeira, centenas de versículos que podem ser usados de forma direta, fora os de forma indireta, a respeito da salvação através da fé. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Posto isso, como é que a gente perde a salvação então? João 10, né, vai dizer: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Eu acho importante que quando Jesus Cristo fala sobre isso, ele fala de forma muito veemente. Ele usa palavras inquestionáveis. Ele não bota assim mais ou menos. Ele fala: eu dou-lhes a vida eterna, então é eterno. Nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará. São coisas definitivas. Nunca vão morrer, jamais, não tem hipótese nenhuma, não tem como. Ninguém as arrebatará, né? Ninguém, nem a própria pessoa. Inclusive, quando ele coloca isso, nem ele mesmo. Já deu, está dado. Ele não volta: você não cuidou do seu presente, me devolve aqui. Então ele não deu, ele prestou, ele alugou. Não, está dado, acabou. Romanos 8 vai dizer: porque estou certo que
nem presente, nem porvir, nem algum outro. Não. É isso aí. Tá. Cultura, nem a propriedade, nem alguma outra criatura poderá separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Então não tem nada, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Quem creu e recebeu, já está nessa condição. Eu não precisava colocar esse monte de coisa, nem vida, nem morte, nada. Mas é de fato, para deixar claro, quando a Bíblia diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus, quer dizer que nem o suicídio pode levar alguém para o inferno. A história de que o cara vai se suicidar e vai direto para o inferno é mentira. Não vai. Nem o suicídio. Como é que você fala isso de púlpito? É a palavra de Deus. Amém. Fazer o quê? A palavra de Deus, eu creio. Amém. João 1:5, 1 João 5:13 vai dizer: estas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então eu estou escrevendo essas coisas para que saiba que você já tem no tempo presente. Já tem. Portanto, já concluindo, a salvação ela não é o modelo católico, o modelo calvinista, não é o modelo adventista, não é o modelo assembleano, é o modelo bíblico. É um modelo que não é nem da nossa igreja, é um modelo da Bíblia, que é simples. Ah, mas você tem que se arrepender para ser salvo, né? Algumas pessoas dizem isso. Um arrependimento, né? De que eu estava indo por um caminho que era o meu próprio caminho, eu me arrependi e agora eu vou no caminho que é o caminho do Senhor Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É esse arrependimento, de voltar atrás, de conversão, né? Enfim, não de ficar arrependendo dos seus pecados, porque como a gente leu hoje, aqui está lá em Levítico 3, existem pecados que nós cometemos por ignorância. E pensa bem, o texto diz assim, se cometeu pecado por ignorância, quando for acusado de pecado, vai fazer a aspersão. Quando isso aconteceu na Bíblia? Quando o pessoal achava o texto. O rei lá foi lá, pegou, escavou, achou o texto. Isso quer dizer, quando ele achou, nossa, nós estamos em pecado, descobriu, né? Aí aquela comoção, chorou e tal, fez aquela coisa toda. Quer dizer que todo mundo antes dele, até morreu em pecado, cometendo pecado por ignorância. Está todo mundo no inferno? Tem coragem de falar isso? Não tem como. Afinal de contas, era o povo de Deus e eles queriam nas promessas. Eles não sabiam tudo. Nós também não sabemos, novidade para vocês. Nós também não sabemos tudo que está escrito. E nós também cometemos pecados que nós não sabemos que sequer cometemos. Então, ou seja, eu posso, falei de logo, porque a Bíblia diz, mas eu posso morrer agora e estar em pecado sem nem saber. E continuo sendo salvo. Ou eu posso, pior ainda, estar em pecado sabendo e continuo sendo salvo. Eu posso, pior ainda, eu posso estar em pecados gravíssimos, terríveis, blasfemando, como Salomão, como Himeneu e Alexandre, e ainda serei salvo. Porque não depende de mim. Não tem altura, nem vida, nem pecado, nem nada. Nem morte. Amém, irmãos? Então, essa é uma pregação que fazia muito tempo que eu não trazia, né? Doutrinária sobre salvação. Mas que creio ser muito importante. Que o Senhor abençoe, então, a leitura da sua palavra.